Boa noite a todos. Carol, Cambará, Mariana aí de Brasília. Tudo bem, Mariana? Vamos falar sobre acordos penais hoje, daqui a alguns minutos, 2 ou 3, assim que a doutora Adriana Durso aparecer na tela. Enquanto isso, vamos fazendo aqui alguns ajustes para melhorar a qualidade da live. Wilson, sempre presente, G, Maria Eugênia, Nelson Kobayashi. Bom vê-los aqui, já que por hora continua sendo a única forma que nós temos de nos encontrar virtualmente. Boa noite a todos, vamos entrando, acomodem-se, vamos ter um papo de 40, 50 minutos aí sobre acordos penais, muito interessante, especialmente diante do pacote anticrime e das inovações trazidas por essa lei. Abraço, Nelson. Fala, G, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Esperando a doutora Adriana, que deve entrar na sala em breve. Fala, Zakimi, boa noite. Tá meio escuro aqui, daqui a pouco quando a Adriana chegar eu melhoro a luz. Preciso levantar, não quero deixar a live no ar. Olá! Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta noite de terça-feira. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Adriana, pela presença e a todos que nos acompanham também. Nós vamos falar hoje sobre acordos penais. Acabou a energia elétrica onde eu estou e nós estamos com uma meia luz aqui. Vocês podem ver que eu estou um pouco no escuro. Mas tá charmoso, tá charmoso. Fica uma live diferente. Tá parecendo que eu estou numa gruta. Assim que eu preciso ir ali arrumar uma luz, assim que eu tiver um tempo eu levanto para fazê-lo. Também porque é o único lugar da casa que a gritaria da criança não chega. Eu preciso ficar meio escondido. Eu espero que você esteja bem. Leonardo, você, sua esposa, Luísa, um grande beijo para ela, as crianças, todos saudáveis. Idem para vocês aí, Adriana, seu sobrinho, né? Minha sobrinha, Sobrinha, que nasceu na pandemia, né? Não pôde receber. Não conhecemos ainda a Maria Clara pessoalmente, só por vídeo, por conta dessa situação de pandemia. Dramático, uma coisa... Mas vai passar logo e a gente vai ter uma lembrança, talvez, de ruim, né? A gente está passando algo inimaginável, acho que nem... Se alguém escrevesse um livro falando em 2020 vai acontecer isso. A gente ia colocar na página de ficção científica, mas não é, nós estamos vivendo isso. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o que é possível e assim, eu tenho dito assim, um micro ponto bom de tudo isso é essa interação online que a gente está tendo e a gente está conseguindo atingir mais pessoas, se manter conectado e trocar informações relevantes, especialmente do interesse da profissão, tudo isso, de uma maneira mais dinâmica, não é? Isso era inimaginável fazer lives, né? Você está fazendo todo dia, não sei como, você está de parabéns, Adriana, pelo fôlego também. Obrigada. E está funcionando. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o movimento 133, né? Justamente pelas lives que tem feito, todas de excelência, uma qualidade muito elevada, contribuindo aí para o conhecimento dos advogados todos e da comunidade jurídica como um todo. Legal. Olha, Flávio Durso, Carla Eugênia, estou montando, o pessoal vai entrando. Aí é o pai da Maria Clara, está aqui conosco acompanhando. Acho que ele acompanha as lives entre uma troca de fralda e outra, assim, sabe? Ai, ai.
Pelo menos está... Obrigada aí, audiência, a todos que estão entrando. Vejo alguns amigos muito queridos. Obrigada pela presença de todos vocês. Ótimo. Bom, Adriana, eu vou introduzir o que eu imagino, a gente conversar sobre acordos penais, e passo a palavra a você, e aí a gente faz aqui um bate-papo na dinâmica da live, né? Perfeito. Quando eu comecei a advogar, me formei em 1996. Então, quando eu estava no meu último ano de estágio, já ali assim, com uma vida forense bem intensa, um dia colocaram no meu mesmo papel, que era a Lei 9.099 de 95, cheio de anotação. A gente ainda usava papel, tinha um computador só no escritório para todos os estagiários. As pessoas não conseguem imaginar, mas era assim. Professor Ricardo Castilho, tudo bem? E a Lei 9.099, ela foi introduzida no ordenamento jurídico como uma revolução, não era a revolução do consenso, uma revolução consensual. E o que fez a Lei 9.099? Ela trouxe a transação penal e a suspensão condicional do processo, que foram os dois primeiros institutos que permitiram negociar são dentro do processo penal. Até então, e nós estamos falando isso muito recente em termos de história jurídica, o processo penal só tinha um caminho, era processo e pena, ou processo e absolvição, processo e sentença, né? Digamos assim. A 9.099 introduziu a transação para crimes de até pena máxima de até 1 ano, depois aumentou para 2, e a suspensão do processo para apenas com pena mínima de 1 ano. A partir de então, abriu-se essa brecha para institutos negociais dentro do processo penal brasileiro. De lá para cá, não houve grandes evoluções. A gente continuou com essas poucas hipóteses de negociação. Para quem está nos assistindo e pensando em colaboração premiada, em delação premiada, nós não vamos falar sobre isso, porque aí é outra gaveta. Embora envolva a negociação, a colaboração premiada é mais um meio de prova, um meio de produzir prova do que obter consenso entre as partes, do que reparar o dano, do que é outro tipo de negociação, mas que também... Aqui, na verdade, eu acredito que o foco seja institutos despenalizadores, né? Mais acho que do que colaboração premiada, acordos em geral. Isso. Então, mas só para pontuar para as pessoas. E durante todo esse tempo a gente ficou trabalhando no Juizado Especial Criminal, de uma maneira muito tímida, porque os crimes são crimes menores, até que no começo do ano, em janeiro, entrou em vigor a Lei Anticrime. Ficou assim chamada, né? Eu não gosto do nome. A lei também ela teve origem num projeto chamado Projeto Anticrime, mas a lei não tem nada a ver com o projeto. Em relação ao projeto, ela é uma colcha de retalhos. Mas veio o acordo de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal. E aí sim, eu entendo, dando concreção àquele movimento de 1995, da Lei 99, introduziu realmente um âmbito grande de consenso dentro do processo penal. Sobre isso a Adriana vai falar para nós. Basta ver que quando a lei entrou quando a lei estava em vacatio legis, janeiro, ali, né? Ela entrou em 23 de janeiro, se não me engano, em vigor. Vocês devem ter feito isso também, eu conversei com outros colegas, a primeira coisa que a gente falou, vamos ver aqui no escritório os processos que nós temos que podem ser afetados pelo acordo de não persecução penal. Mais de 50% dos processos. Um escritório pequeno, mas isso é uma amostragem, né? Então, é um instituto que tem uma aplicação muito ampla e muito inovadora, né? Então, dentro desse aspecto, eu acho que a gente está diante agora de algo que é realmente inovador, muito duvidoso. A gente não sabe ainda como isso vai ser praticado. Existem práticas já díspares, né? A gente ouve, aqui fizeram assim, aqui fizeram assado, e que sempre esbarra na falta da tradição do direito penal brasileiro em lidar com negociação, o que deve ser superado. Então, com essa abertura, Adriana, eu queria que você pudesse fazer uma introdução para a gente do que você vê de mais importante no acordo de não persecução penal, do âmbito de aplicação, fazer um primeiro panorama geral seu. Enquanto você fala, eu só vou melhorar a luz ali que está ruim. Pode começar a falar.
Combinado. Vamos lá. Como você muito bem colocou, Leonardo, o acordo de não persecução penal ele entra em vigor no nosso ordenamento jurídico através da lei anticrime, que é a lei número 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora em 2020. Realmente, antes disso, a gente pode até pensar que não se falava em acordo de não persecução penal, mas, na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução 181 de 2017, já havia regulamentado a questão do acordo de não persecução penal, de uma maneira até um pouco estranha, um pouco criticável, porque não tinha qualquer legislação prevendo a hipótese do acordo de não persecução penal. Então, a gente já teve um movimento nesse sentido antes da lei anticrime, com a resolução 181 de 2017, e agora com a lei anticrime 13.964 de 2019, entrada em vigor efetivamente do acordo de não persecução penal. Então, o que fala a lei anticrime, o artigo 28A, que introduz o artigo 28A no Código de Processo Penal? Que não sendo o caso de arquivamento, e aí está o primeiro pressuposto para aplicação do acordo de não persecução penal, não pode ser um caso de arquivamento. O investigado também tem que confessar de maneira formal e circunstancial a prática da infração penal. E aí começam os problemas, né? Primeiro, que a lei fala em investigado. E aí, o primeiro questionamento que se faz é: só pode ser aplicado o acordo de não persecução penal durante a fase de investigação? Como é que ficam os casos nos quais não foi aplicado o acordo de não persecução penal e, pelos requisitos, sim, se faz jus ao acordo de não persecução penal agora, neste momento? E aí vem a questão de: a lei poderá retroagir para beneficiar o réu? Poderá o réu requerer ao MP que apresente a proposta de acordo de não persecução penal? Agora, nesse momento, o réu de um processo, já o que não é mais investigado, como diz a lei, ele pode fazer esse requerimento? Como que fica essa situação? E mais, ele pode requerer até quando? Só até a fase de sentença? E se estiver em fase de recurso de apelação, aí a gente pode pedir? E se estiver em fase de recursos extraordinários ou especiais, a gente pode pedir a questão do acordo de não persecução penal? Eu acredito particularmente que, assim, a lei pode e deve retroagir para beneficiar o réu que cumpre com as condições do acordo. E por quê? Porque por conta da própria natureza jurídica do acordo. Eu entendo que seja um direito subjetivo do réu. Portanto, nesse sentido, não é um contrato. É um direito subjetivo do réu, e aí ele fazendo jus, ele cumprindo com os requisitos, ele deve sim, o MP deve, de certa maneira, propor esse acordo para ele. E também em relação à natureza jurídica da norma, né? Essa não é uma norma simplesmente penal, mas também não é uma norma simplesmente processual, porque ela fala em extinção da punibilidade e ela também traz regras processuais. Então, essa norma do artigo 28A seria uma norma de natureza mista, que, portanto, retroagiria para beneficiar o réu. Então, nesse sentido, eu entendo que em qualquer fase do processo, pode ser na fase de recurso de apelação, na fase de recurso especial extraordinário, ou mesmo enquanto o réu já não é mais... enquanto o investigado já é denunciado, em todas essas hipóteses, sim, caberia a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu e a proposta do acordo. Mas aí surge uma outra questão, uma questão de natureza prática. Como que funcionaria isso? Porque aí o réu ele teria que provocar o Ministério Público solicitando a proposta do acordo, falando: olha, eu tenho interesse em confessar, caso não tenha uma confissão já circunstancial e formal nos autos. Então, ele provocaria no sentido de: olha, eu tenho interesse em confessar e aí eu gostaria aí de que o Ministério Público oferecesse a proposta de acordo. Não sei, teria que ver como que a gente ia operacionalizar essa situação. Ou só poderíamos aplicar aos casos onde já houvesse uma confissão nos autos, né?
fica aí esse questionamento, porque realmente, na prática, a gente vai enfrentar essa dificuldade. A segunda questão é a confissão, porque a gente fala que tem que confessar de maneira formal e circunstancial, mas onde tem que ser feita essa confissão? De que maneira? Ela tem que ser feita na delegacia? Ela tem que ser feita, tem que ser aquela confissão no âmbito do inquérito policial? Ele tem que ter confessado lá na delegacia? Ok, se ele tiver confessado na delegacia, a gente não vai ter problema, porque a gente já vai ter a confissão, já vai estar cumprido o requisito. Naturalmente, quando isso chegar nas mãos do Ministério Público e o Ministério Público verificar que ele cumpre com todos os requisitos para o acordo de não persecução penal, ele vai oferecer a proposta. Mas aí a gente tem um problema caso ele não tenha confessado na delegacia. E ao finalzinho lá do inquérito policial, ele fala, não, mas espera aí, tem aqui a possibilidade do acordo de não persecução penal no caso de eu confessar. Mas aí, o que ele faria? Ele provocaria o Ministério Público e faria, o Ministério Público me oferece eu tenho interesse em confessar, então, por favor, me oferece a proposta aí para a gente poder negociar esse acordo de não persecução penal. Então, tem que manifestar o interesse na confissão para poder efetivamente confessar e ser feita essa proposta do acordo. Então, são algumas peculiaridades, né, que a gente tem que levantar na prática em relação a esse acordo. Também tem uma situação interessante que é, e no caso de descumprimento do acordo? Pois é, eu ia te perguntar isso. Pois é, como é que fica a confissão? Como é que fica a confissão? Essa confissão, ela pode ser utilizada contra o investigado? Isso é dramático, né? É uma situação temerária, que é temerária, né? Até porque isso pode desestimular o acordo. Porque se o réu e o defensor, estou me colocando na posição de um ou de outro, está entabulando um acordo que exige que ele confesse. Por algum motivo o acordo não é cumprido. Não é? O juiz pode não homologar o acordo lá na frente. O juiz pode não homologar, por exemplo. Uhum. E essa confissão vai para onde? Essa confissão pode ser usada para condená-lo? A lei não diz. Né? A gente tem uma situação muito peculiar, que aí o acordo ele funcionaria melhor estando em vigor o juiz de garantias. Perfeito. Porque aí só teria contato com o acordo o juiz de garantias. E o juiz com esse acordo seria desentranhado e o juiz da causa não teria acesso a esse acordo. Mas não passando a questão do juiz de garantias, nós vamos ter um problema em relação a isso. Porque por mais que você desentranhe a confissão, né, o que está ali nos autos, o juiz já ficou na cabeça do juiz, né? Isso. Vai ser difícil. Mas, particularmente, eu entendo que essa confissão, mesmo em caso de descumprimento do acordo, né, não vai poder ser usada contra o réu e não será válida enquanto prova. Daí, o próximo pressuposto é que a infração penal seja cometida sem violência ou grave ameaça. Então, vamos ter problemas em relação a isso também. Mais à frente. E que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Esse patamar da pena mínima inferior a 4 anos, ele inclui aí as causas de aumento e de diminuição. O parágrafo 1º vai falar isso, o do 28A. E eu pergunto, qual seria a fração de causa de aumento e diminuição aplicável nestes casos? A mim me parece que o aumento seria na fração mínima e a diminuição na fração máxima, para que a gente possa aí proporcionar uma situação mais justa possível para quem vai gozar desse acordo, para ficar aí dentro desse pena mínima inferior a 4 anos. Isso que você falou já adianta uma questão muito interessante, que é assim, o acordo ele acaba dando muito poder ao Ministério Público, mais do que o Ministério Público já tem. Porque com o Ministério Público que coloca as qualificadoras, coloca as causas de aumento, ele vai ter uma liberdade enorme para colocar o acusado na posição de poder fazer o acordo ou não, né, previamente. Né? Isso eu também tenho pensado nisso muito. A gente tem, né, os norte-americanos chamam de overcharging, naquela denúncia que vem com um monte de crime, e se a denúncia vem com um monte de crime ou com crimes
acumulados, isso já vai impedir o acordo de não persecução penal. E eu acho que é isso, a gente vai acabar ficando numa disciplina muito entregue ao Ministério Público, porque a gente não tem um controle. Não, e outra questão que eu levanto, você muito bem colocou, está nas mãos do Ministério Público, mas e aí? Ele está obrigado a oferecer a proposta de acordo de não persecução? E aí, essa discussão a gente já teve lá na suspensão condicional do processo. Isso. A gente já discutiu essa questão lá atrás, quando entrou em vigor a Lei 9.099 de 95, em relação à suspensão condicional do processo. Aí também diz respeito à natureza jurídica do Instituto. Se você entende que é um direito subjetivo do réu, sim, o Ministério Público está obrigado a oferecer o acordo. E entendo eu também que, caso não tenha a confissão, que o único elemento faltante seja a confissão, que o Ministério Público deveria questionar se há interesse na confissão antes de arquivar ou oferecer denúncia. Para poder proporcionar esse direito ao acordo ao investigado. E também tem que ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o acordo. Ele tem algumas condições que a lei impõe. A primeira condição é reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, exceto quando impossível fazê-la. E aí nós temos uma questão bem delicada em relação aos crimes tributários. Porque nos crimes tributários, com a reparação do dano, né, e aí depende de como você vai entender se é a reparação do dano ou não é, mas com o pagamento do débito, extingue-se a punibilidade. E aí você prejudica o acordo, o próprio acordo em si. E você vai ter que cumprir com os requisitos do acordo para extinguir a punibilidade. Então, como é que fica a utilização para os crimes tributários do acordo de não persecução penal? Eu já pensei nisso e até conversei já com alguns colegas. Eu acho que para os crimes tributários, como a reparação integral do dano extingue a punibilidade, eu acho que na prática o que deveria ser feito é aperfeiçoar mesmo um instituto como um instituto de negociação. Então, permitir o acordo de não persecução e sonegação fiscal mesmo sem o pagamento. Mesmo sem o pagamento. Ou até um pagamento parcial. Fala, olha, não consigo pagar um pouco. Vou reparar o dano numa quantidade pequena. E isso, porque se a ideia é ampliar a margem de consenso no processo penal, e a ideia é essa, a gente não pode ficar pego a essa particularidade dos crimes de sonegação, porque senão não vai haver nunca um acordo de persecução em sonegação fiscal. Porque ou extingue a punibilidade ou não faz um acordo. Não faz sentido, né? Porque você extingue já com o pagamento, você resolve. Você não precisa prestar serviços, cumprir outros requisitos para isso. Pois é, eu acho que teria que abrir uma negociação para de outro gênero. Uhum. Olha, não posso pagar, mas eu posso fazer isso. Talvez teríamos que fazer um acordo de não persecução penal específico para os crimes tributários, para a gente poder adaptar melhor essa situação à realidade do próprio acordo em si. A outra condição é renunciar voluntariamente a bens e direitos que são instrumentos, produto ou proveito do crime. E a outra condição que nós temos ainda é prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo período correspondente à pena mínima, diminuída de 1/3 a 2/3. E aí também fica essa questão, é uma fração que o Ministério Público que vai decidir o quanto ele vai diminuir da pena mínima e o tempo de prestação de serviços à comunidade. Você fica refém aí da situação, da decisão do que vai propor o Ministério Público. Adriana, você já havia falado aqui no começo, estou aproveitando aqui uma pergunta que surgiu, que, sem dúvida, o Instituto é uma causa distintiva de punibilidade, então ele tem aplicação imediata e favorável ao réu. O colega que fala que tem visto decisões do TJ baixando os autos de segunda instância para proposta de acordo em primeira. Eu também já vi. Quando eu li a lei, ainda a letra fria da lei, a impressão que eu fiquei é que o que se pretendia era que na hora do oferecimento da denúncia pudesse ser feito acordo ou não. Uhum. Mas parece que na prática o entendimento não tem sido esse. Os acordos eles têm sido feitos ou propostos ou
em qualquer momento do processo. Como você tem visto isso? Como eu falei, eu acho que é justo e tem que ser possível, pela própria natureza jurídica da legislação, essa retroatividade para poder beneficiar quem não teve a oportunidade de ter um acordo proposto antes da entrada em vigor da lei. Ótimo. Então, essa sistemática, esses desembargadores que estão baixando os autos da segunda instância para a primeira, ao meu ver, né, estão fazendo muito bem, estão corretos. E aí, essa questão. Como se estabelece a fração do período de prestação de serviço à comunidade, sendo que a pena mínima vai ser diminuída de 1/3 a 2/3, né? Mais, nesse cálculo aqui, aplicam-se as causas de aumento e de diminuição, porque o parágrafo 1º falou que aplica-se as causas de aumento e diminuição, mas só naquela situação ou aqui também? E aí surge essa dúvida que se for, ao meu ver, no meu entendimento, em benefício do réu, aplica-se sim as causas de aumento e diminuição. Aí nós temos a questão do local de cumprimento da prestação de serviço à comunidade, que vai ser indicado pelo juízo da execução. Isso causou uma certa polêmica também. Porque também tira um pouco aí de poder do Ministério Público na hora da negociação, porque é o juízo da execução e não o próprio Ministério Público. E aí, com isso, algumas pessoas se insurgiram contra essa situação. O próximo requisito seria pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução também, que tenha como função a proteção de bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. E aí eles fazem essa correlação, né, para poder servir a prestação pecuniária e para reparar esses bens jurídicos. E, por fim, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. E aqui, esse inciso, ele realmente abre aí uma possibilidade bem ampla. Eu até grifei aqui para te perguntar isso. De colocar aí, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP. Qualquer uma que seja. E mais, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. A questão da proporcionalidade é uma análise subjetiva, né? Então, a gente vai ter, com certeza, problemas práticos em relação a isso. Sim, porque outra condição, qualquer outra, né? Qualquer outra. Eu acho que, assim, é uma cláusula aberta demais, considerando que já tem muitas condições anteriores que dão conta de um possível acordo. Exatamente. Mas em relação a esse inciso específico, tem um artigo muito bom no boletim do IBCCRIM número 330, que vai falar sobre que esse artigo ele possibilita a aplicação da justiça restaurativa. Aonde? O artigo está no boletim do IBCCRIM. Tá, estou anotando aqui. E ele fala que possibilita, é o boletim 330. Ah. E esse artigo, eu achei muito interessante a abordagem dos autores, porque ele vem nesse sentido. Ele fala, esse inciso específico, ele possibilita a aplicação da justiça restaurativa nos acordos de não persecução penal. Que seria a outra condição, né? Não, eu entendo que nesse momento de abertura, especialmente se for no início do processo, o juiz ou o promotor podem abrir espaço para uma mediação, podem abrir espaço para uma conciliação entre as partes, como um procedimento extraprocessual que vai servir para formular o acordo. Eu acho que sim, eu acho que é um espaço que foi aberto para isso. Inclusive, quando você fala de justiça restaurativa, vem aqui uma pergunta que me ocorre, é o seguinte: e como fica, Adriana? Eu não combinei nada com a Adriana, então eu posso estar... Porque o assistente do Ministério Público nesse momento, ou seja, o advogado da vítima quando há. Ele participa do acordo, que horas ele pode participar, porque ele não está previsto, né? Pela lei. Pela lei, não tem participação nenhuma. E pela lei, o assistente do Ministério Público só entra depois de recebida a denúncia. Então, como é que você acha? Eu acho que via Ministério Público ele poderia aí eventualmente participar, mas eu acho que assim, formalmente não há nenhuma previsão legal para a participação
do assistente de acusação. Aí teria que ver como que seria isso na prática, né? Porque ele não pode propor nada, não tem esse, não tem esse direito. Pelo menos pela lei fica bem claro que o acordo é proposto pelo Ministério Público. E mais à frente nós vamos ter a audiência, nós vamos falar da audiência de homologação. Na audiência de homologação, eles falam aqui especificamente que, quer ver? Cadê? Aqui. Que tem a presença do investigado e de seu defensor e do Ministério Público. Não fala em presença de um assistente, não fala. Do eventual assistente de acusação. Então, eu acho que se for uma participação, não será uma participação formal. Via Ministério Público, ele procura o representante do Ministério Público e aí faz algum tipo de proposta para poder ajustar aí os interesses do assistente de acusação. Mas, formalmente, enquanto parte deste acordo, não vejo a participação do assistente de acusação. Não, é o que eu acho também. Eu acho que não tem a previsão formal, mas o que eu tenho dito para os colegas é que os advogados, eles têm o papel de inventar a prática, né? De moldar a prática. Então, eu acho que os advogados que estiverem na posição de representarem as vítimas e tiverem interesse, eles têm que procurar o Ministério Público e falar: eu sou advogado da vítima, eu quero atuar como assistente do Ministério Público para defender o interesse das vítimas, mesmo que informalmente. Eu acho que, embora não esteja previsto, eu acho que os advogados têm que, cabe a gente, né, explorar esse campo de trabalho. Né? Acho que cabe aos advogados aprenderem a fazer isso. Estamos aprendendo, tudo é novo, né? Eu acho que a prática vai ser de acordo com a exploração da própria defesa e mesmo o próprio Ministério Público, né? Conforme eles forem propondo acordos, e nesse inciso que estávamos falando, que é outra condição indicada, às vezes alguém tem uma ideia genial de uma outra condição que possa ser, isso possa vir a servir de exemplo para outras situações, né? Então, a prática eu acho que vai trazer muito conhecimento, vai contribuir muito para o próprio desenvolvimento do acordo. E aí, nós temos as hipóteses nas quais ele não é cabível. Ele não é cabível se for cabível a transação penal. Por exemplo. Então, a gente falou, você muito bem colocou sobre a transação penal aqui no início, né? Então, se couber transação penal, não cabe o acordo de não persecução penal. Se o réu for reincidente, se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes. E aqui, eu acho bem interessante que é o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 2. E eu pergunto para você, Leonardo, o que significa ser um criminoso habitual, reiterado ou profissional? Então, eu também tinha grifado para te perguntar. E agora você me deixou... Não, ninguém sabe responder. Não, ninguém sabe. Isso. É um título aí que a própria lei cria, né? E mais... primeiro que o próprio crime profissional já é uma coisa assim que é um termo leigo, é um termo assim, de mesa de bar, né? Falar o cara é um criminoso profissional, ele não tem sentido jurídico nenhum. Habitual, a gente pode até desenvolver alguma ideia de habitualidade, mas profissional... Mas da maneira como foi colocado na lei, né? O criminoso habitual, reiterado ou profissional, não dá para saber do que ele está querendo dizer muito bem. E mais, aí ele fala, exceto se insignificantes. E aí a infração pretérita insignificante aplica-se também ao reincidente? Pois é, porque alguém que praticou uma infração penal insignificante ou não é reincidente. É reincidente, né? Exatamente. Aí reincidente, então não poderia... E aí eu também pergunto o que é infração penal insignificante. Ele está se referindo ao princípio da insignificância, né? A questão, a hipótese aí de exclusão da tipicidade material, ou ele está se referindo a uma nova criação de um tipo penal aí insignificante? A minha impressão é que o legislador é tão resistente a abrir mão do poder punitivo do Estado, a introduzir instrumentos de negociação, que quando ele introduziu, daí vem lá o artigo, aí ele vem ele mesmo afunilando para
para deixar, na verdade, na mão da autoridade, no final, decidir se vai ter o acordo ou não, porque isso aí, o habitual e o reiterado, eu não sei o que é. Eu acho que a lei exige técnica e a gente tem um conceito, que é o reincidente. Ponto. É o que a lei permite. Exatamente. Eu acho que o habitual e o reiterado é o reincidente. Só assim a gente pode considerar. Então, o sujeito tem 10 inquéritos policiais arquivados. Ele é um criminoso habitual? É inconstitucional. Vai ficar aí essa lacuna para ser preenchida na prática. E isso também é perigoso, né? Também. E em relação a insignificante, o que é infração insignificante, né? Crime insignificante, não pode ser a questão do princípio da insignificância, porque isso exclui o crime. Então, exceto os insignificantes, é óbvio que não vai se tratar, se aplicar o princípio da insignificância, porque o próprio princípio ele exclui a tipicidade material, então ele exclui o crime em si. Então, não dá para entender direito. Isso eu não tinha pensado. É um fato atípico, né? Exatamente. Então, não dá para entender direito o que o legislador quis dizer com essa segunda hipótese de não cabimento do acordo de não persecução penal. E aí é perigoso, porque vai caber interpretações variadas e geralmente amplas em relação ao que está dito aqui. A terceira hipótese é ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional ao processo. E aqui, ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal. E aí eu pergunto, em caso de descumprimento do acordo, ele conta para esse período? Ele não foi beneficiado porque ele não teve a extinção da punibilidade. Mas ele fez o acordo, ele firmou um acordo que foi homologado, não foi cumprido. Como é que fica a situação para esse período dos 5 anos? Se ele fez algum acordo nesse sentido de descumprir o acordo nesse período de 5 anos, ele faz jus ou não faz jus ao acordo de não persecução penal? Então, pela letra da lei não faria, mas não faz sentido também, porque ele não foi beneficiado, né? Não houve extinção da punibilidade. Eu acredito que a interpretação é nesse sentido, ele não foi beneficiado. E mesmo que tenha sido aí homologado, que tenha sido firmado um acordo, o benefício é o final do acordo, a própria extinção da punibilidade em si. Então, eu entendo particularmente que não havendo descumprimento do acordo, ele pode fazer outros acordos antes do prazo de 5 anos. Eu também acho. E acho assim que esse é um dispositivo também que cria uma forma assim, indireta ou mascarada de reincidência. Não é uma reincidência de condenação, mas é uma reincidência de acordo. Uhum. Que também não faz muito sentido, porque você pode fazer um acordo num crime X de lesão corporal que tem violência, eles não vão deixar. Num crime patrimonial de furto, e depois dele há 4 anos você está envolvido num acidente de trânsito. Eu acho que essa questão da solução consensual, ela deveria ser mais subjetiva, assim, mais caso a caso, né? E evitar tantos rótulos assim proibitivos. Porque isso também cria um problema, que é, por exemplo, o primeiro caso que eu tive diante de mim de uma oferta de acordo de não persecução, era uma acusação bem pequena, um crime ambiental leve, e quando a parte viu isso, ela falou, poxa, mas e se daqui a 5 anos eu tiver um problema grave? Uhum. Você não pode. Ele falou, não, então isso aqui que é leve, eu não vou fazer o acordo. Então você desestimula o acordo. Ele falou, bom, se for um processo aqui leve, que não vai me levar à prisão, que não vai me levar a uma pena muito se condenação, por que eu vou queimar a possibilidade de fazer acordo se eu tiver um processo? Isso desestimula essa reincidência. E fecha a porta não só para novos acordos aqui, não só no caso de você já ter firmado acordo de não persecução penal, mas também transação penal e suspensão condicional do processo, né? Pensar em transação. Pode fazer uma transação numa injúria. Coisa assim, besta. Dali a 3 anos você está envolvido num furto, não pode fazer um acordo de persecução penal. Não tem um juízo de reprovação que faça sentido. É isso aí. Vamos embora. Segue, Adriana. Tô te adorando. Última possibilidade de não cabimento. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões
condição de sexo feminino. E aqui não tem nem muito o que comentar, é meio óbvio, né? Violência doméstica ou familiar vai acabar, dependendo da situação, envolvendo uma violência que o próprio Caput já fala que não cabe em crimes e que envolvem violência e tal. E aqui, especificamente, em relação à violência doméstica ou familiar praticadas contra a mulher e os crimes em razão da condição de sexo feminino, é uma proteção aí que a lei traz para as mulheres. Não, e aí a lei está numa lógica, né? Que desde a Lei Maria da Penha vem se aperfeiçoando um sistema que o crime se tornou de ação penal pública incondicionada, os crimes de lesão vem se aperfeiçoando no sistema de proteção. Acho que aí a lei teve coerência com o resto. Sim, sim. Eu também não tenho nada a pontuar em relação a essa questão, concordo. E aí vem a questão formal do acordo. Como ele é feito? Ele é formalizado por escrito, ele tem que ser escrito esse acordo. Ele é firmado pelo investigado, por seu defensor e pelo membro do Ministério Público, e aí ele vai para homologação. E aqui tem uma situação muito interessante, que essa homologação ela é feita em audiência, na presença do investigado, que será ouvido na audiência, e também no seu defensor e do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo. E aqui é importante essa questão, né? Já em outros acordos, a gente tem que respeitar essa questão da voluntariedade tão importante. E aqui que não seja utilizada prisão para forçar um acordo de não persecução penal, como a gente viu em algumas operações, a utilização da prisão para forçar a colaboração premiada, né? Acho que aí é um ponto muito importante, né? Que, assim, a ideia de uma negociação é que exija liberdade para transigir. Exatamente. E a gente, que é advogado, a gente está acostumado à seguinte situação. No juizado já era assim, né? O réu entra lá, o averiguado, e aí o promotor fala, olha, você pode aceitar essa transação, senão eu vou te denunciar. Para mim, isso já deixou de ser um acordo, porque você já limitou o campo de voluntariedade da pessoa, porque ela fala, puxa, vou ser processado ou eu faço um acordo, não é? Então, eu acho, não imagino que os juízes vão chegar a esse refinamento, mas pelo menos você tem o advogado, então aqui a gente sempre fica passando a mensagem para os advogados, tem essa audiência como espaço para reclamar. Falaram, o promotor falou para o meu cliente que ele ia ser preso se ele não fizesse o acordo. E aí você tira a voluntariedade. E a própria situação na qual foi obtida a confissão. Porque tem uma confissão aí que está nos autos e aí ele vem e fala, não, tem a confissão, mas eu fui torturado para obtenção dessa confissão. Então, essa confissão ela não é válida, eu não quero acordo, não é assim, eu não confessei, eu não fiz. Então, é muito importante essa audiência para colocar aí o investigado na presença do juiz para que ele possa ouvir. E aqui, mais uma vez, o interessante seria que fosse o juiz de garantias. Eu nunca tinha feito esse raciocínio que você fez. É muito interessante que o acordo de não persecução penal ele fica manco sem o juiz de garantias, né? Pois é. Fica como tá faltando uma perna para o acordo funcionar. Porque ele foi feito dentro de um contexto da mesma lei que estava estabelecendo o juiz de garantias, né? E agora existe essa possibilidade, está suspenso, mas o acordo não está. Então, tem que andar sem o juiz de garantias. Ele vai andar manco. Você falou muito bem. Andar manco. Andar manco. A questão da execução vai ser perante o juiz da execução, após homologação pelo juiz e remessa ao Ministério Público. Então, o juiz homologa na audiência, manda para o Ministério Público, que manda aí para execução perante o juiz das execuções. Reiterando que, no caso da prestação de serviço à comunidade serviço à comunidade, e também, no caso da prestação pecuniária, o juiz das execuções que vai indicar aí onde vai ser prestado o serviço e para quem será prestada a prestação pecuniária. Continuando. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos para o MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, o juiz ele pode homologar ou ele pode recusar essa homologação.
quê? Não, ele poderia pensar que o Ministério Público pode arquivar nessa hora também, né? Mas não... Exatamente. Aí o juiz devolve os autos para o MP e fala assim, olha, verifica aí se precisa complementar as investigações ou se você oferece denúncia, porque realmente o acordo de não persecução penal não teve a voluntariedade ou não está dentro da legalidade. Aí a vítima é intimada da homologação do acordo e de seu descumprimento. Aqui é interessante o papel da vítima, porque geralmente a vítima era colocada de lado no processo penal. E aqui ela efetivamente vai ser intimada da homologação do acordo e também, no caso do descumprimento, ela vai ficar sabendo. É interessante a participação da vítima dentro do acordo de não persecução penal. Isso, por isso que eu insisti lá no começo, para nós, advogados, que a gente tem que começar a trabalhar essa habilidade também, né? Nós, criminalistas, não temos essa habilidade de negociar acordos em prol da vítima. Agora a gente tem, só que a gente tem que se antecipar, não é? A gente tem que, claro, depende da parte, se antecipar e procurar um advogado. Mas a gente tem que criar essa cultura. Sim. É uma cultura que tem que virar uma chavinha, né? Porque a gente, desde os bancos da faculdade, nós somos aí estimulados ao litígio. E a questão da negociação tem que mudar a cultura como um todo, né? Desde a educação da faculdade da própria cultura do profissional. Exatamente. Por isso que acho que por isso que conversas como essa, acho que tem mais esse papel. A gente está tentando difundir uma nova cultura jurídica, novas práticas que são especialmente interessantes nesse momento. Quando eu combinei com a Adriana, eu falei, olha, vamos falar de alguma coisa, mas nada que seja tananã em tempos de pandemia. Ou direito penal em tempos de pandemia. Mas a gente acaba não tendo como escapar disso. Eu estou preso em casa, você está preso na nossa casa. Então, nesse momento que a gente vai enfrentar uma crise econômica inevitável, que a gente tem tentado também estimular os advogados a desenvolver novas habilidades, novos campos de trabalho. E os acordos penais, eu acho que surgem como um excelente novo campo para os advogados desenvolverem novas habilidades, novos métodos de trabalho, porque, assim, e falo aqui especialmente para os mais jovens, eu sou advogado há 24 anos. Eu sei fazer isso aqui tanto quanto um advogado recém-formado. Isso aqui é novo para todo mundo. E então, quem estiver preparado, quem estiver preparado para fazer acordos e preparado tecnicamente, vai dominar o mercado. Vai dominar, exatamente. Quem estiver preparado, quem souber atender uma vítima, falar, olha, como é que a gente vai endereçar, quem souber dialogar com o Ministério Público, estabelecer os limites do que pode ser feito ou não. Então, é muito importante. Mas você está quase no fim aí, né, Adriana, da lei? Estou terminando. Vai. O descumprimento das condições do acordo gera rescisão e oferecimento da denúncia. É automático. Então, se descumprir qualquer das condições do acordo, rescinde o acordo e aí a denúncia já vai ser oferecida. E pode ser justificativa também para o não oferecimento da suspensão condicional do processo, o que é um absurdo, porque como é que fica a questão da presunção de inocência, né? Se não cabe o acordo de não persecução penal, então poderia aí, eventualmente, caber uma suspensão condicional do processo. E aí ele já fala automaticamente que pode ser justificativa para não oferecimento da suspensão condicional do processo. Acho complicado, mas é o que temos. E aí fica aquela questão também da confissão quando do descumprimento, né? Pois é. Oferece a denúncia, a confissão está lá, o juiz já teve contato com a confissão, desentranha, faz o quê? Aí tem um dispositivo na lei que fala que o acordo de não persecução penal não constará da certidão de antecedentes criminais. E aí tem uma discussãozinha a respeito assim, ele simplesmente não constará da certidão de antecedentes criminais e, portanto, ele não constitui antecedente criminal. A pessoa que eventualmente faz o acordo continua a primar com a primariedade, ou não, ou tem uma discussão no sentido de que, não, ele só não sai na certidão, mas ele fica lá registrado em algum lugar. Complicado. Deve ficar registrado em algum lugar, eu imagino. Sim, mas isso pode ser usado para falar que o réu não é primário? Não. Eu também entendo que não consta da certidão de antecedentes criminais, o réu é primário.
mesmo que isso esteja registrado em algum lugar. E tem duas questões que você trouxe aqui ao final que atravessam aqui o tema, que é a questão da reincidência, do processo anterior, dos antecedentes, como isso vai ser trabalhado, já que a lei é lacunosa, fala. E você terminou bem aqui a questão do descumprimento, voltando à questão da confissão. E aí o que a gente pode fazer é reiterar, né, falar para os advogados, né? Eles vão ter que lutar nos autos pela confidencialidade da confissão. Em caso de prosseguimento do processo. Aquelas tratativas de acordo em que inclui-se a confissão ou outras coisas, elas não podem ser descartadas, podem ser encartadas no processo. Podemos fazer uma analogia com a lei de colaboração premiada, que diz que se não fechar o acordo de delação que foi produzido, não vai ao processo, mas vai depender dos advogados. Como a lei não diz, os advogados vão ter que insistir muito por isso. Porque senão, assim, quase uma sentença de condenação. Você confessou. É difícil absolver alguém que confessou, né? Confessou acompanhado de advogado, voluntariamente, total, é muito difícil. E aí, ao final, cumprindo o acordo, o juiz decretará a extinção da punibilidade. Tem alguns detalhes, mas 2 ou 3 questões que eu queria levantar. Vamos lá. Cabe para ação penal privada? Eu creio que sim, por absoluta ausência de vedação legal. Então, não fala nada em relação à ação penal privada, cabe para todos os tipos de ação, inclusive a ação penal privada. Ótimo. E a outra, que também vai da atuação do advogado. Analisando o caso concreto, ele vai ter que verificar o que vale mais a pena, se é o acordo de persecução penal ou a suspensão condicional do processo. Porque a suspensão condicional do processo, ela tem um detalhe, ela não exige a confissão. Pois é. Então, dependendo da situação, é melhor a suspensão condicional do processo. Não, sim. Até porque, como bem falou um colega aqui, passou aqui um comentário, a confissão, ela pode ter efeitos cíveis também. Ela pode trazer outros prejuízos para a pessoa. Passou aqui um comentário muito bom. Perfeitamente. Então, vai do advogado analisar caso concreto, que se houver a possibilidade da suspensão condicional do processo, talvez, a caso, tem que analisar, mas talvez seja melhor a suspensão condicional do processo em relação ao acordo de não persecução penal. Então, não dá para a gente também ter muita ânsia de fazer o acordo de não persecução penal, podendo aí descartar possibilidades mais vantajosas para o próprio cliente. Muito bem pensado, Adriano. Vou anotar essa. Não, tem mais. Quando houver concurso de crimes, o que a gente faz com as penas? Porque a gente estabeleceu, né, a lei estabeleceu aí, que são 4 anos, a pena mínima inferior a 4 anos. Isso. Mas é de cada crime ou é da somatória das penas mínimas? A lei não fala. Então, também vai caber ao advogado fazer essa construção jurisprudencial nesse sentido, de que, particularmente, eu acho que somam-se as penas e elas devem estar abaixo do patamar de 4 anos. Faz mais sentido. Não dá para a gente analisar, seria algo um pouco, forçar um pouco a barra, falar que é 4 anos de cada crime. Então, numa situação onde há vários crimes, somando-se as penas, se ficar abaixo do patamar de 4 anos, e preenchendo os demais requisitos, caberia, sim, o acordo de não persecução penal. Agora, tem uma outra situação de concurso de crimes. Se houver concurso de crimes e um deles for cometido com violência ou grave ameaça, uma infração de menor potencial ofensivo, que seja um crime de ameaça, por exemplo, cabe o acordo? Então, eu acho que pelo espírito da lei deveria caber, mas pela letra da lei acho que não cabe. Pela letra da lei, realmente, a lei também fala expressamente que a infração penal tem que ser cometida sem violência ou grave ameaça. Mas em se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo, eu acredito que dá para negociar sim e daria para aplicar a legislação, aplicar o acordo para poder possibilitar aí. Até porque nesse caso, por exemplo, a gente vai poder dizer que é insignificante. Dependendo da situação. Isso, olha, esse crime é insignificante.
tem violência, mas imagina uma lesão leve, uma lesão corporal levíssima, leve. Em tese tem violência, mas... Né? E última hipótese que eu quero trazer é a hipótese de desclassificação do delito. Por exemplo, o tráfico é desclassificado para tráfico privilegiado. Cabe o acordo de não persecução penal, na minha humilde opinião, a qualquer tempo. Porque senão você não poderia mais trazer o acordo de não persecução penal, porque ele não é mais investigado e ele foi denunciado por tráfico, sendo que a desclassificação só vai ocorrer mais para frente. Quanto à desclassificação, foi muito bem pensado, eu vou falar uma palavra, até porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. O que eu vi é o seguinte, os advogados agora vão ter que, na resposta à acusação, serem mais combativos quanto à classificação do fato. E usar o argumento, que é muito importante aperfeiçoar a classificação do fato na denúncia, quando isso implicar em poder fazer um acordo ou não. Mas, normalmente, a gente falava, tudo bem, pode desclassificar o fato lá na hora da sentença, não faz diferença para o réu mesmo se vai ter processo. Agora, se a classificação do fato implica em ter ou não ter o processo, eu acho que nós temos que forçar, e os juízes têm que estar mais abertos a entrar mais no assunto. Falar, não, vou entrar com mais detalhe. Porque os juízes também sempre falaram, não, olha, classificação eu vejo lá no fim. Não, ele vai falar, não tem material, tem que entrar no mérito, agora não é momento de analisar o mérito e tal. Eu acho que tem que forçar argumentos. Olha, tem uma questão decisiva para o réu que é não ser processado. Importante para o Estado também, que é fazer um acordo, resolver de outra maneira. Então, acho que a gente vai ter que, em resposta à acusação, o advogado, quando vislumbrar que a desclassificação leva a uma possibilidade de acordo, ser mais decisivo e nós temos que forçar e criar jurisprudência para dizer que, olha, a resposta à acusação agora é mais importante ainda, porque ela pode mudar o curso de um processo que vai para a pena e para um acordo. Gerar uma injustiça desnecessária, né? Necessária. Bom, essas eram as considerações, as provocações, as questões. Foi ótimo. Eu tenho certeza que com a prática, muitas novas surgirão, né? Mas também muitas dessas questões que trouxemos hoje serão respondidas e espero que a contento para que possamos ter uma situação de justiça, efetivamente, com o acordo de não persecução penal. E quem sabe, Adriana, daqui uns meses a gente volta a fazer um encontro ao vivo para discutir como o acordo está sendo aplicado, que a gente possa voltar a se encontrar ao vivo. Então, Adriana, queria agradecer você de coração. Lembrar você, quem está nos assistindo, que essa live ela vai para o canal de YouTube do M133 e ela fica disponível no nosso canal de YouTube. E a gente vai repercutir, a gente vai reenviar ele para as pessoas, a gente vai usar esse material que você produziu hoje, um material importantíssimo para todos. Não é? O Instagram já abriu o reloginho aqui, 50 segundos, tal. Então, Adriana, fiquem bem. Um abraço para você, para os seus irmãos, para os seus pais, para a sua família. E muito obrigado para todos que nos assistiram. Eu que agradeço a presença de todos. Te agradeço, Leonardo, pelo convite. Parabenizo mais uma vez o Movimento 133 por toda a luta que vem fazendo em defesa do Estado Democrático de Direito e da própria democracia. Valeu, Adriana. A gente se vê. Boa noite, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.